Vamos acelerar. Eles saem da escravidão e agora tem um conjunto de regras, certo? 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, é um conjunto de regras que foram dadas nominalmente para o povo de Israel. Não existe nenhuma lei da Torá que você pode aplicar na igreja, porque todas elas está escrito: diga aos filhos de Israel. Todas elas está escrito: diga aos filhos de Israel. Está escrito lá. Aí quando o povo, ele toma uma posição de povo mesmo, eles têm um estado, eles têm reis, eles têm sacerdotes, têm o serviço no templo, existe a profecia da vinda do Messias, desde lá do Gênesis, a chegada do Messias. E nessa chegada do Messias, vem e ele se mostra, prova para alguns, ele provou para todos, mas alguns aceitaram, e então está estabelecida a era messiânica para todo mundo. Todo mundo. Apóstolo Paulo, quando ele fala no livro de Efésios, ele vai dizer assim: porque em Jesus não existe nem grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem mulher, nem homem, todos nós somos criaturas de Deus, todos nós somos filhos. Então, se até mesmo os hebreus quiserem aceitar Jesus e viver pela graça de Deus, beleza. Ah, mas eu não quero, eu acho que Jesus não é o Messias, eu vou seguir a lei de Moisés. Então você será julgado pela lei de Moisés. Essa é a questão que muita gente não entende. Ah, mas Jesus disse que aquele que crê e for batizado será salvo. Salvo de quê? Salvo do julgamento. Entende? Porque quem vive pela lei merece julgamento. Exatamente. Fez, ganhou. Não fez, é punido. Julgamento. Romanos capítulo 8, 1 diz o quê? Todos aqueles que estão unidos ao corpo do Messias não estão debaixo de condenação. Você está salvo. Salvo da ira divina, salvo da ira do pecado, salvo do juízo de Deus, salvo. Porque Jesus pagou o preço. Não perca aí o raciocínio. Irmãos, nós estamos aqui falando do Ministério Milg, todos sabem, né? É um canal Milg, tá aí, Casa do Adoração Milg. Muitas pessoas podem pensar assim, como já me perguntaram: você devia se unir e não falar contra a Igreja de Cristo. Mas, irmãos, não estamos falando contra a Igreja de Cristo. O que acontece aqui, porque a pessoa já me questionou, falou assim: vocês estão fazendo um embate, né? O tal embate. O embate. O embate falando do próprio corpo de Cristo, da própria Igreja de Cristo. Vocês deviam estar preocupados em pregar salvação para aqueles que estão perdidos. Mas, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Como que, se eu não entender, viver corretamente segundo esta palavra, porque há uma mistura, irmãos, que está falando aqui desde o século dos primórdios da igreja até o século 24. Nós estamos, aliás, no ano, hoje é 2024, né? Eu ia falar século, né? Século 21, né? Século 21. Nós estamos vivendo as mesmas coisas. A repetição é Se não tiver homens e mulheres que se atentam ao verdadeiro evangelho, a própria igreja Cristo Jesus fica presa, porque estão voltando a viver leis e pactos, a misturar pactos. Com essa mistura do pacto, sabe o que acontece? Vai acontecer isto: você não é da minha igreja, você está mal. Aí você já não vai ser salvo. Você não vai ser salvo. Ah, você não é da minha igreja, você é isto. Ah, mas na sua igreja faz isso, na sua igreja... E as pessoas que estão de fora, que não têm Cristo, eles se apercebem disso. Há tantas misturas e não há um amor. O que Jesus falou assim? Amar teu próximo como a ti mesmo. Não é isto? E se nós realmente conhecer este evangelho, estar diante desse evangelho, nós começamos a amar o nosso irmão. Isso é evangelho. Ajudar as viúvas, os órfãos, não é isso que ele deixa? Exatamente. Mas o que acontece? O que acontece agora? O que a instituição faz? Não, você tem que pertencer, você tem que batizar. E agora? Põe um caderninho de dízimo para você. Se você atrasar... já começa a te condenar. Não, se você não der, você está roubando a Deus. Se você vive sempre em condenação, irmão. Você nunca está livre. Você nunca está livre. Ele tirou você do jugo do mundo
mas coloca você no outro jugo de dogmas. Por isso nós estamos hoje falando aqui nesse canal, né, abertamente esse canal. Eu sei que os haters, né, chama-se hater, os haters, né, vão nos criticar, mas nós estamos aqui com a obrigação de levar o verdadeiro evangelho, viver corretamente a segunda verdade do evangelho. É isso, irmãos. Acontecia com Paulo, ele foi para a circuncisão, ele pregava por gentios, né, pregava o amor. Ele não misturava a lei, ele falou assim, olha, agora você é obrigado agora a ir no templo sacrificar. Agora você é obrigado, agora nasceu seu filho 8 dias, vamos lá fazer a circuncisão. Agora você tem que fazer a oração do tal. Não, ele falou, você está livre em Cristo Jesus. Olha, você falou uma coisa aí que eu lembrei. Sabe o ritual que a igreja crente tem de levar a criança recém-nascida e apresentar a Deus em oração? Olá, graça e paz a todos. Sejam bem-vindos à Casa da Oração Milk. Você está gostando da nossa série? O vídeo já vai começar após a nossa vinheta. E eu aproveito, compartilha, inscreva nesse canal e siga-nos. Graças e paz da sua vida, seja bem-vindo à Casa da Oração Milk para mais um vídeo, Viver Corretamente Segundo a Verdade do Evangelho. Então, nós convidamos você a estar conosco, juntamente, a compartilhar deste estudo. Então, vem conosco, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, sejam bem-vindos. E dando continuidade a esse texto, que nós já falamos aí algumas vezes, estávamos falando aqui a respeito do Gálatas capítulo 2. E no vídeo anterior nós já falamos a respeito do embate que aconteceu entre o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, por causa de toda a situação que houve na reunião que foi realizada em Antioquia, onde eles tiveram então um desentendimento por causa da relevância da circuncisão, por causa da relevância da lei dentro do evangelho. Nós falamos a respeito de Paulo, em momento nenhum ele cede. Você percebe que ele é um cara muito simples, né? O evangelho tornou Paulo um homem simples. Eu fico tentando imaginar porque, como um homem do Sinédrio, né, talvez ele ainda não fosse um membro, mas ele era com certeza uma pessoa apta ao Sinédrio, mas ele tinha dentro de si uma rigorosidade muito grande, né? Nós já falamos aqui a respeito do partido dos fariseus, né? Já explicamos a etimologia da palavra e tudo. Fariseus do grego e prushim do hebraico significa separatismo, significa alguém que se separa para um determinado fim. E ele tinha toda aquela via de regra, ele tinha toda aquela vida devota, né, aos ensinamentos, tanto da Torá quanto os ensinamentos da tradição oral e também os ensinamentos do próprio Gamaliel, né, que nós conhecemos um grande nome na tradição judaica. Quem tem contato com a tradição judaica conhece a família de Hillel, né, inclusive é um debate constante na casa de Hillel e casa de Shammai por conta dessa interpretação da lei que existe. E descendente de Hillel é o Gamaliel, professor do Paulo, né? Você percebe que existe essa diferença na introdução da palavra. Quando o texto fala, no decorrer aqui nós falamos sobre isso, que o Pedro ele foi chamado para o evangelho da circuncisão, que é o que consta na série Almeida, né? Na nova Almeida atualizada ou na Almeida revista e atualizada. Não significa que Pedro ele pregava a circuncisão, mas que ele foi destinado aos da circuncisão, ou seja, ele pregava diretamente aos judeus. Tirando aquele fato que acontece no início do livro de Atos dos Apóstolos, onde ele entra na casa de Cornélio, Pedro, basicamente, ele escreve para os hebreus, os judeus, né? Falando a respeito da pregação do evangelho do Messias aos descendentes, aos judeus. E Paulo, quando fala que ele foi
destinado como um pregador para a incircuncisão, quer dizer, logicamente, que era um homem que foi destinado para pregar ao mundo não judeu, aos gentios, né? Sim. Naquela época, então, constava aí como os gregos, os romanos, constava aí como toda aquela área do que era chamada antigamente Acaia ou chamada também Ásia Menor, né? Hoje nós sabemos que faz parte da Turquia asiática, toda aquela costa ali do Mediterrâneo. E você percebe que quando nós falamos a respeito de ministério, graça de Deus, a pregação do evangelho puro e simples, Paulo ele tinha uma ênfase muito grande no que tange ao evangelho simples, ao evangelho que ele aprendeu do próprio Cristo. O ponto 2, se você está acompanhando aí com a sua apostila aberta, o ponto 2 está escrito assim: este mesmo debate ou este mesmo embate permanece até os dias de hoje. Desde 2021, que é o início, né, do Ministério Milg, desde 2021, nosso ministério tem levantado a bandeira da graça de Deus e confrontado os da lei que querem manter o povo sob o jugo de escravidão. Pregadores que continuam misturando os pactos, corrompendo a verdade do Evangelho. Entenda bem, quando nós falamos que nós lutamos contra a pregação da lei, nós não somos antinomianos. Tá? O antinomianismo diz que não há lei, não existe lei. Nós cremos que existe a lei, mas nós entendemos que a lei ela é destinada ao povo hebreu. Algo específico, né? Ela é uma visão focada no povo hebreu. Deus deu para os judeus a lei, nós chamamos de judeus, né? Mas desde a época da escravidão, eles eram conhecidos como os hebreus, né? Os filhos de Abraão Haivrit, né? Já falamos sobre isso, os hebreus. Então, nós acreditamos que a lei ela tem validade para os hebreus. Quando Paulo ele fala em Gálatas que se você quiser se circuncidar, se você quiser se obrigar a guardar a lei, ele é enfático. E ele fala, Jesus não serve para você. Eu até citei o exemplo que a sinagoga que eu ia era de judeus messiânicos, né? Eles criam em Jesus, mas eles exerciam toda a tradição judaica, as festas, a guarda do sábado, e os rituais e tudo. Era muito bonito de se ver. Mas a realidade do evangelho é que o evangelho é simples, o evangelho é puro, é um estilo de vida, não é um conjunto de regras, né? Quando nós falamos aqui, olha, você não deve olhar os mandamentos. Ah, mas são 10 mandamentos? São quantos mandamentos? 613? Tá. Você não deve olhar os mandamentos simplesmente por um fato que você entendeu a graça de Deus e você, dentro do seu coração, você não faz algo porque está escrito. Jesus, ele falava, viste o que foi dito, não matarás, é lei, tá lá, né? Na Luchot Abrit, que a gente fala em hebraico, nas tábuas dos 10 mandamentos, né? Que é um marco da ética judaica. Não é o princípio da lei, a lei começa bem antes, só para você entender, né? A tradição judaica ensina que a lei começa bem antes. Mas ali foi o que nós chamamos em hebraico de Matan Torá, foi a entrega da Torá. Eles ali receberam o livro, né? Então começa a ser registrado ali como as tábuas. Então tá, Jesus disse lá, não matarás, mas se você odiar o teu irmão no seu coração, você não precisa nem falar, você não precisa nem xingar o cara. Se você odeia o seu irmão no coração, você já é réu de juízo. Então, não é a lei escrita que vai fazer você obedecer ou não. Como Paulo diz aos Romanos, se eu não me engano é capítulo 6 ou 7, é 6 eu acho. Ele fala lá que a lei ela é pura, ela é santa, ela é boa. Só que eu nunca saberia o que é cobiçar se a lei não tivesse me dito, não cobiçarás. A lei presta para quê? Foi um norte, né? Você tem que entender o seguinte, a lei ela veio para os hebreus porque eles estavam há 5.000 anos atrás, saindo de uma escravidão, certo? Desde a época de Abrão, quando ele tem a visão, Gênesis capítulo
que é o 12. 12 é a saída dele. 12 é... Não, Gênesis é quando ele sai, né? Sai, então, 12, 13, 14, Gênesis 12, 13, 14. Vai contar que houve um pacto entre Deus e Abraão. Abraão acabou dormindo e Deus passou no meio do fogo sozinho. Você já deve ter visto essa pregação em algum lugar. Daquele momento até a saída do povo judeu do Egito, 410 anos. Ou 400 anos, alguma coisa assim. Ah, mas a Bíblia fala que foram 400 anos de escravidão. A Bíblia fala que foram 400 anos de exílio. O povo fora da sua terra. Deus não tinha dado ainda a terra. Segundo a tradição judaica, e se você acredita que é 400 anos também, não vai dar diferença nenhuma, tá? É só uma questão de cálculo. Segundo a tradição judaica, do momento em que Jacó ele pisa no Egito até o momento em que a última tribo sai, dá 210 anos de escravidão, certo? Porque o povo morou lá, e José fez o povo rico. Depois teve teve lá 7 anos, exatamente, 7 anos de fartura, 7 anos de fome. Então, o período de 400 anos... Gozen, né? Goshen. Ou Gozen, se a sua Bíblia está em português, não tem problema. É esse período da entrada da profecia de Deus a Abraão até o final da escravidão, 400 anos de exílio. Mas o que nós chamamos, né, na tradição judaica, de tempo de escravidão foram 210 anos. Nesses 210 anos, o povo ele foi completamente submetido a uma escravidão brutal, que é uma escravidão física e mental, psicológica. Exato. Certo? Se eles não fizessem aquele número de tijolos por dia, os filhos eram colocados no lugar do bloco. Isso não está escrito na Bíblia, é na tradição judaica. Mas o que está escrito na Bíblia, com certeza que você vai achar que os homens, os bebês, quando nasciam homens, eram lançados no Nilo. Entendeu? É uma escravidão psicológica muito grande. Então vamos acelerar. Eles saem da escravidão e agora tem um conjunto de regras, certo? 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, é um conjunto de regras que foram dadas nominalmente para o povo de Israel. Não existe nenhuma lei da Torá que você pode aplicar na igreja, porque todas elas está escrito: diga aos filhos de Israel. Todas elas. Todas elas. Está escrito: diga aos filhos de Israel. Está escrito lá. Aí, quando o povo ele toma uma posição de povo mesmo, eles têm um estado, eles têm reis, eles têm sacerdotes, têm o serviço no templo, existe a profecia da vinda do Messias, desde lá do Gênesis, a chegada do Messias. E nessa chegada do Messias, vem e ele se mostra, prova para alguns, ele provou para todos, mas alguns aceitaram. E então está estabelecida a era messiânica para todo mundo. Todo mundo. Apóstolo Paulo, quando ele fala no livro de Efésios, ele vai dizer assim: porque em Jesus não existe nem grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, nem mulher, nem homem. Todos nós somos criaturas de Deus, todos nós somos filhos. Então, se até mesmo os hebreus quiserem aceitar Jesus e viver pela graça de Deus, beleza. Ah, mas eu não quero, eu acho que Jesus não é o Messias, eu vou seguir a lei de Moisés. Então você será julgado pela lei de Moisés. Essa é a questão que muita gente não entende. Ah, mas Jesus disse que aquele que crê e for batizado será salvo. Salvo de quê? Salvo do julgamento. Entende? Porque quem vive pela lei merece julgamento. Exatamente. Fez, ganhou. Não fez, é punido. Julgamento. Romanos capítulo 8, 1 diz o quê? Todos aqueles que estão unidos ao corpo do Messias não estão debaixo de condenação. Você está salvo. Salvo da ira divina, salvo da ira do pecado, salvo do juízo de Deus, salvo. Porque Jesus pagou o preço. Não perca aí o raciocínio. Irmãos, nós estamos aqui falando do Ministério Milg, todos sabem, né? É um canal Milg, tá aí, Casa da Adoração Milg. Muitas pessoas podem pensar assim, como já me perguntaram: você devia se unir e não falar contra a igreja de Cristo. Mas, irmãos, não estamos falando contra a igreja de Cristo.
O que acontece aqui, porque a pessoa já me questionou, falou assim, vocês estão fazendo um embate, né? O tal embate. O embate. O embate, falando do próprio corpo de Cristo, da própria igreja de Cristo. Vocês deviam estar preocupados em pregar salvação para aqueles que estão perdidos. Mas, irmãos, nós temos que entender uma coisa. Como que se eu não entender, viver corretamente segundo esta palavra, porque há uma mistura, irmãos, que está falando aqui desde o século, dos primórdios da igreja, até o século 24, nós estamos, aliás, no ano, hoje é 2024, né? Eu ia falar século, né? Século 21, né? Século 21. Nós estamos vivendo as mesmas coisas. A repetição é se não tiver homens e mulheres que se atentam ao verdadeiro evangelho, a própria igreja Cristo Jesus fica presa, porque estão voltando a viver leis e pactos, a misturar pactos. Com essa mistura do pacto, sabe o que acontece? Vai acontecer isto. Você não é da minha igreja, você está mal. Aí você já não vai ser salvo. Você não vai ser salvo. Você não é da minha igreja, você é isto. Mas na sua igreja faz isso, na sua igreja... E as pessoas que estão de fora, que não têm Cristo, eles se apercebem disso. Há tantas misturas e não há um amor. O que Jesus falou assim? Amar teu próximo como a ti mesmo. Não é isto? E se nós realmente conhecer este evangelho, estar diante desse evangelho, nós começamos a amar o nosso irmão. Isso é evangelho. Ajudar as viúvas, os órfãos, não é isso que deixa? Exatamente. Mas o que acontece? O que acontece agora? O que a instituição faz? Não, você tem que pertencer, você tem que batizar. E agora? Põe um caderninho de dízimo para você. Se você atrasar... já começa a te condenar. Não, se você não der, você está roubando a Deus. Se você vive sempre em condenação, irmão. Você nunca está livre. Você nunca está livre. Ele tirou você do jugo do mundo, mas coloca você no outro jugo de dogmas. Por isso nós estamos hoje falando aqui nesse canal, né, abertamente esse canal. Eu sei que os haters, né, chama-se hater, os haters, né, vão nos criticar, mas nós estamos aqui com a obrigação de levar o verdadeiro evangelho, viver corretamente a segunda verdade do evangelho. É isso, irmãos. Acontecia com Paulo, ele foi para a incircuncisão, ele pregava por gentios, né? Pregava o amor. Ele não misturava a lei. Ele falou assim, agora você é obrigado agora a ir no templo sacrificar. Agora você é obrigado agora a nascer o seu filho 8 dias, vamos lá fazer a circuncisão. Agora você tem que fazer a oração do tal. Não, ele falou, você está livre em Cristo Jesus. Olha, você falou uma coisa aí que eu lembrei. Sabe o ritual que a igreja crente tem de levar a criança recém-nascida e apresentar a Deus em oração? É um ritual judaico. Entende isso? As pessoas fazem as coisas sem saber de onde vem. Entende? Então, quando você sabe de uma coisa e você faz aquilo com a intenção correta, você entende. Você entende por quê? Não estou proibindo você, então nunca mais eu vou levar uma criança recém-nascida para apresentar. Você pode fazer uma oração para o seu filho, ou você pode levar para a igreja e apresentar para a igreja, porque Deus já conhece o seu filho. Aquilo ali é um ritual que era apresentado, nós, né? Eu falo nós porque eu vou ter que estudar isso agora. Mas em hebraico nós dizemos Pidyon Haben. O Pidyon Haben, ele é o resgate do primogênito. Isso saiu de uma conotação de que quando o primeiro filho daquele homem com aquela mulher, ele nascia e depois desses dias que ele era apresentado no templo, o sacerdote pedia, você prefere moedas de prata ou seu filho? Isso tudo está na descrição de Levítico. Você pode ler lá que você vai ver. E aí existia a troca da criança. E aí então era apresentada a criança e oravam por ela e coisa e tal. 8 dias depois, o Pidyon Haben podia ser feito até o 30º dia de vida. 8 dias depois do nascimento, existia a circuncisão. Podia ser feito até mais, dependendo do estado de recuperação da criança, né? Esses dias aí a gente estava estudando o livro de leis do Maimon, a gente chama de... Ai, Jesus, como é que é?
Sefer HaMitzvot. Sefer HaMitzvot é um livro, o próprio Maimônides, ele faz ou ele ajuda a compilar bastante dessas leis, que ele explica cada uma das leis, cada uma das 613 leis, ele explica de como que era feito, como é que era considerado e coisa e tal. É um livro muito bacana de se ler. Mas o que tange a nós, irmão, nós somos igreja. Não perca o seu raciocínio. Aí depois você pode falar assim, vocês agora então só vê as cartas paulinas, você só vê o evangelho, então você vai rasgar a Bíblia ao meio, vai colocar o Velho Testamento de lado? Não, irmãos. A partir do momento que você encontrou Jesus, Jesus abriu os seus olhos para a graça, o amor, a misericórdia, a bondade, eu realmente entendeu isto. Quando você entende isto, você vai olhar para o velho com as lentes da graça. Você vai enxergar Cristo. Você vai começar a enxergar, exato, ver Cristo em tudo o andamento da Bíblia. Cada símbolo. Nós cremos de Gênesis a Apocalipse, não é fidedigna, é a Bíblia. Nós cremos nisso. Foi dito aqui, nós não falamos aqui salvo para sempre. Nós não estamos aqui falando agora fugiu o nome, calvinismo, arminianismo, pelagiano. Exato, nós estamos falando do evangelho. Evangelho. É o evangelho. Por quê? Porque a instituição, quando mistura, exalta, parece que exalta até o diabo, irmãos. Exalta o diabo. O diabo parece um cão de guarda que está à espera de um pequeno vacilo seu e ele te apanhar. Irmãos, é o laço. Imagina Paulo nas suas viagens, naquele barco que se afunda. Sim. E ele fala assim, olha, fizeram um laço, o diabo fez um laço para mim. Irmãos, Deus tem o controle de todas as coisas, irmãos. Você acha que Jesus colocou o diabo debaixo dos pés dele, não é isso? Nós exaltamos mais o diabo quando nós misturamos esse pacto. Nós exaltamos mais o diabo, ficamos com medo do diabo. Parece que o diabo está em todo lado, é um laço, é a quebra de maldição. E o que Jesus fez na cruz? O que Jesus fez na cruz? Ele quebrou toda a minha e a sua maldição. Romanos, que foi dito aqui, não há nenhuma condenação sobre a minha vida. Eu estou em Cristo Jesus. Nós temos que aprender isso, nós temos que abrir os nossos olhos, viver corretamente segundo essa verdade. Mas a instituição mistura pacto mas você está lutando. Não estou lutando, nós estamos aqui. Se for, vamos falar aqui uma palavra aqui que os crentes gostam, nós somos arauto de verdadeiro evangelho. Atalaias do evangelho. Atalaia. Nós somos nós só, tem muita gente aí falando do verdadeiro evangelho. Tem muitas... Isso que é interessante saber. Tem muitas pessoas, existem muitas igrejas que elas voltaram à pregação pura e simples do evangelho, sabe? Por que a gente fala isso, irmão? Não é querendo causar confusão, como ele disse, falando que a gente está lutando um contra o outro. Só que o crente hoje, a maioria das igrejas, são igrejas modinha. São igrejas que vivem dessas tais revelações absurdas que acontecem, que se a pessoa lesse só de Romanos para frente, não de Atos para frente, se ela lesse isso, ela iria verificar que isso é uma falácia, é uma mentira, um engano. E se ela lê de Gênesis e Apocalipse, ela não vai achar isso. Quer um exemplo? Uma pessoa chega para você e fala assim, ei varão, eis que te digo que Deus está mandando te dizer que ele está fechando uma cova na sua frente que Satanás abriu. Ué, mas pera lá, deixa eu só entender uma coisa. Você diz que serve a um Deus que é onipotente, um Deus que pode todas as coisas. Você diz que até um versículo que está no Alcorão, você fala que está na Bíblia, que não cai uma folha da árvore sem que Deus o permita. Não sei se você sabe. Eu ia usar essa expressão. Isso está escrito no Corão, tá? Está no Alcorão. E aí você acredita que Deus é totalmente poderoso, mas ele luta com o diabo. É. Quer dizer, o diabo na surdina, enquanto Deus está ali
ocupado, o diabo vai lá e faz um buraco na sua frente, e Deus tem que sair correndo para tapar a sepultura na sua frente. Pelo amor de Deus, cara. Só tem que puxar para a cabeça, tem que puxar para... Sabe, leia. O problema, sabe o que é? Por que as igrejas hoje, elas preferem viver no Antigo Pacto? Por que as igrejas hoje, elas preferem ensinar o Antigo Testamento? Controle? Porque vende. É controle. Entendeu? Vende, é a campanha certa, é a corrente de campanha, certo? É você comprar o objeto, é você dar oferta especial, é você... Agora tem uma nova que os coaches fazem, blindar a família. Você não fez o voto para blindar o seu casamento. Vai ler a Bíblia, meu amigo. Irmãos... Vai ler a Bíblia. Irmão, isto é tão simples para a gente parar. Somos inteligentes, somos criatura de Deus racional. Para comigo. Nós criticamos as outras pessoas que vão em outra localidade e tem lá, faz isso e pronto, é da revelação daqui, revelação dali. Não estou falando de igreja católica, não estou falando de igreja evangélica, estou falando da outra contra-evangélica. Aí criticam. Não, é que ele está fazendo alguma coisa, ele está fazendo lá, ele está fazendo, baixa um santo lá e tal, e criticam. Mas vão sempre à procura de revelação na igreja, não é a mesma coisa? Olha, não vive a palavra, não conhece a palavra, só quer saber o futuro. Esse é o problema. Só quer saber o futuro, quer saber o que vai acontecer amanhã, quer saber o que Deus vai revelar, o que Deus vai falar para mim. Tem pessoas que vão diretamente numa igreja, só assim, não, hoje Deus vai falar comigo. Deus tem que falar comigo. Irmãos, a palavra de Deus nos fala, nos alerta. A Bíblia já está escrita, Deus não fala com você porque você não lê. Para você ter uma ideia, só para a gente poder resumir esse assunto e prosseguir, porque tem aqui algumas coisas bacanas da gente ler. O versículo 14, tá? Gálatas capítulo 2, versículo 14. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a verdade do evangelho, eu disse a Pedro na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como um judeu, e sim como não judeu, um gentio, né, um de nós. Então, como é que você quer obrigar os não-judeus, os gentios, nós, a viverem como judeus? Como é que uma pessoa lê um texto desse e não coça a cabeça? Como é que a pessoa não consegue criar uma curiosidade de entender esse texto? Depois ele vai falar no versículo 16. Mas sabemos que todos... Acompanhe na sua Bíblia. Gálatas 2,16. Acompanhe aí na sua Bíblia. Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Leia o texto inteiro, a carta toda. Aqui eu só estou focando aqui nesse texto 16 para a gente poder encerrar esse debate. Mas sabemos que todos, se aí na sua casa tiver uma Bíblia que não está escrito todos, coloca no comentário. Mas sabemos que todos são aceitos por Deus somente pela fé. Fé em Jesus Cristo. E não por fazerem o que a lei manda. Mais uma vez, nós não somos antinomianismos, nós não somos contra a lei de Moisés. Ela teve um valor, ela teve uma efetividade até Jesus. Quem foi que disse isso? Foi o pastor? Foi o Gil? Não, foi o próprio Jesus. Ele falou assim: os profetas e a lei vigoraram até Cristo, até João Batista. É só você ler. Está lá em Mateus, está em Marcos, está em João, está escrito lá. Os profetas e a lei vigoraram até João Batista. Está escrito lá, tá? Aí ele prossegue. Assim, nós também temos crido em Cristo Jesus, ou seja, no Messias Jesus, Cristo é Messias em grego, a fim de sermos aceitos por Ele pela nossa fé em Cristo, e não por fazermos o que a lei manda, a lei de Moisés. Pois ninguém, vê se na sua Bíblia está escrito alguma coisa ao contrário de ninguém. Pois ninguém é aceito por Deus por fazer o que a lei manda. Então, quando você chega para mim e abre a Bíblia, hoje eu vou pregar aqui em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Quando você diz para mim que alguém precisa seguir 10 mandamentos, que não são 10, são 613, mas tudo bem, vamos resumir para você. Se você diz que precisa seguir 10 mandamentos para você seguir a Cristo e conseguir a sua salvação, Paulo diz que você já perdeu a sua salvação. Você já perdeu o Salvador. Por quê?
Se você crê que a lei é o alvo de observância para que você seja aceito por Deus, Jesus não vale nada para você. Ele não tem serventia. Ou nas Bíblias do crente, né? Jesus morreu de balde. Está escrito lá, Jesus morreu de balde, em vão. Quando você entende, poxa, pera lá. Então, já que a lei e os profetas vigoraram até Cristo, até João Batista, e Jesus completa, a partir de agora está sendo anunciado entre vocês o quê? O reino de Deus. Jesus disse, falando a respeito de João Batista, ele elogia João Batista e depois ele fala, a lei e os profetas vigoraram até João Batista. João Batista foi morto, anunciou Cristo. Não sei se você sabe, Malaquias fala lá que o Elias, né, viria para anunciar o Messias. Foi isso que João Batista fez. Então Jesus fala, a partir de então, é anunciado entre vocês o reino de Deus. Quando Jesus Cristo morre, ressuscita, aparece várias vezes a várias pessoas, e no seio dos discípulos, no meio da reunião deles ali, Jesus disse o quê? Vão por todo mundo e preguem a Torá. Não? Não foi isso, né? Vão por todo mundo e preguem os salmos. Também não. Vão por todo mundo e ensinem a tradição judaica. Não. Ele disse, vão por todo mundo e preguem, ensinem o evangelho. A palavra evangelho, do grego, significa a novidade, uma boa notícia, certo? Anunciar o evangelho. Ah, quer dizer então que eu não vou mais usar o Velho Testamento? Claro que você vai. Se você fez escola, se você fez faculdade, você se formou, você vai lá na biblioteca e queima os livros? O livro não continua lá para você estudar? É a mesma coisa. Eu estou já farto de pregar várias vezes utilizando textos do Antigo Testamento, porque Jesus está lá. Entende isso? Só que o evangelho de Deus, anunciado aos gentios, o evangelho que foi dado aos gregos, o evangelho que foi dado aos turcos, o evangelho que foi dado aos romanos, é um evangelho de Cristo. É a novidade de vida. Como é que você quer viver a novidade de vida? Vivendo na circuncisão, vivendo nos ritos, vivendo no passado, vivendo na lei. Não é a lei. Quando, no livro de Romanos, no princípio do livro de Romanos, Paulo fala, ele elogia a lei e fala que os israelitas, que são israelitas de verdade, são homens de Deus, que eles todos são homens que seguem a lei de Deus à risca. Ele está falando do povo que vive de acordo com os mandamentos da lei de Moisés. Mas ele está dizendo que existe uma diferença. Porque o próprio povo de Deus, o próprio povo da lei, não entendeu Jesus. Não aceitaram Jesus. E aí ele joga aquela metáfora de que nós fomos enxertados na boa videira, na boa árvore. Por quê? Porque para eles a lei era boa, santa, justa e a lei de Deus é perfeita. Mas quando você vive a lei, o Messias não precisa. Se você somente observasse, né, a estampa da lei, como diz Hebreus, se a lei servisse para aperfeiçoar o homem, não precisaria ser feito vários e vários sacrifícios diariamente, um atrás do outro, um de manhã e um à tarde. Entende? Então, quando nós falamos aqui sobre reino de Deus, como nós falamos aqui sobre evangelho, nós queremos que você entenda que evangelho é viver o que está escrito no evangelho. Agora, se você vai numa igreja que está escrita lá, igreja evangélica, e ela te obriga a comprar arquinha, ela te obriga a ir no Templo de Salomão, ela te obriga a dar 7 voltas na muralha, não sei se você sabe, mas foram 13 voltas, tá? Não foi 7, foi 13. Mas enfim, quando nós vemos isso, entristece o coração, porque parece que Jesus não tem mérito para salvar você. Parece que Jesus, ele não consegue salvar você. É o que parece. Porque tem que sempre dar um jeitinho, né? Você sempre tem que associar Jesus mais alguma coisa. Mais um sacrifício. Jesus mais o batismo. Jesus mais a pregação do evangelho. Jesus mais um voto. Não, Jesus é suficiente. Sabe? Quando você... Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. Já está na letra B. Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9. Mas, se alguém
mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que temos anunciado, temos quem? Paulo, Barnabé, Silas, eles, os apóstolos. Que seja amaldiçoado. Pois já dissemos antes e repetimos, se alguém anunciar um evangelho diferente daquele que vocês aceitaram, que essa pessoa seja amaldiçoada. É o evangelho e a pessoa que prega o evangelho torto é amaldiçoado. Porque o evangelho, ele se resume todo, completamente, em uma única frase. Creia em Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É disso que se trata. O evangelho é conversão. O evangelho é novidade de vida. Mas se eu receber Cristo, eu tenho que fazer algum voto? Tem que ir lá colocar o meu voto, um sacrifício para obter alguma coisa? Eu estou barganhando com Deus, isso não é salvação, né? Sabe o que é interessante a gente falar sobre isso? O texto não está aqui nesse momento, mas se você abrir em segunda carta de Paulo a Timóteo, se eu não me engano é capítulo 4, vai estar dizendo lá assim, falando com Timóteo, né? Se prepare porque nos últimos dias surgirão pessoas que vão andar de um lado para o outro, como sentindo coceira nos ouvidos, procurando, fazendo para si mesmos mestres que preguem o evangelho que eles querem ouvir. Então, quando você vê, uma vez eu vi um vídeo, foi o que? Semana passada, eu vi um vídeo do reverendo Nicodemos falando a respeito dos falsos profetas, e aí mostrava, né, um trechinho dos vídeos de cada um deles. Aí ele fala assim, por que essas pessoas lotam a igreja? Por que essas pessoas enganam tanta gente? Por que essas pessoas elas conseguem ficar ricas assim a troco da fé das pessoas? E ele usa um texto, não sei se é bem esse de Timóteo, mas é um texto semelhante a esse, que fala a respeito que o falso profeta ele prega o que o outro quer ouvir. Um ídolo só existe porque tem gente que o adora. Por que você acha que essas igrejas que pregam um evangelho verdadeiro, um evangelho puro e simples, eu sigo e eu vejo culto no monte delas, são sempre locais pequenos, são sempre locais com pouca gente, são sempre locais que tem ali um culto racional, sabe? Existe a emoção, existe o choro e lágrimas, mas o culto é focado no evangelho. Mas por que é pequeno? Se você for contrastar com esses falsos profetas, que fala que revela que o seu nome está na boca do sapo, que foi a fulana e fala o nome das amigas, que foi não sei o quê, que falou com o seu marido e tal. E revela, porque essas pessoas, assim como o rei Saul, estão procurando videntes, estão procurando cartomantes gospel, agora já tem, né, os pastores evangélicos que leem até o horóscopo, porque estão falando o que eles querem ouvir. Agora é muito profeta aí, é muito... Entendeu? É isso. Por isso que essas igrejas lotam, por isso que eles ficam ricos, por isso que isso fica grande. Porque as pessoas não estão preocupadas com o evangelho. As pessoas não querem Jesus. Não querem. Elas não querem Jesus. Entende? Quer satisfazer o seu desejo, a sua bênção, a sua riqueza. Elas querem saber o que Jesus pode fazer por mim hoje. Tá igual uma loja de venda de veículo que existia lá no Brasil quando eu morava lá. O que a gente pode fazer por você hoje? Sabe? Eu fico imaginando Jesus, né? Deus sentado no seu trono, o Gil acorda. Então, querido, o que eu posso fazer por você hoje? Hein? Quer ficar rico? Não, já sei. Você quer uma modelo para você casar, né? Ou então você quer o quê? Você quer um carro grande. Rapaz, Jesus não está interessado nisso, não. A gente sabe que Deus é misericordioso e que Ele dá para nós aquilo que nós necessitamos. Mas o foco do Evangelho é salvação de almas, não é salvação de empresas. Então, é muito simples você saber quando uma igreja ela prega o evangelho verdadeiro. Se você chegar na igreja e você ouvir o cara falando que isso aconteceu, porque aquilo aconteceu, que Deus me revelou, que não sei o que e tal, e pregação do evangelho, nada, se a pessoa abrir um texto ali... É só palha, né? É só palha, igual aquele outro lá falou. É só palha. Por quê? Hoje em dia você tem muitas igrejas boas, bacanas, que abrem o texto e fazem uma exposição exegética do texto.
linha por linha, versículo por versículo. Pessoas que pegam um capítulo inteiro, explicam e associam aquele texto na sua vida cotidiana, te ensina a ser uma boa pessoa. Porque, como nós falamos, essas pessoas não querem ser transformadas pelo Evangelho. Elas simplesmente querem que Jesus transforme a vida delas, que é o lixo que é, numa vida de rico. Então, enquanto ela não ouvir que você vai vencer, você é grande, você é linda, você é maravilhosa, você é o fraco de Jesus, você é o centro do coração de Deus, ela não fica satisfeita. Mas quando você abre a Bíblia, lá em Gênesis, e Deus fala assim, a terra é maldita por sua causa, aí ele não gosta. Aí ele acha ruim. Então, queridos, nós queremos evidenciar o Evangelho verdadeiro. Se há 2000 anos atrás, a guerra que Paulo teve com Pedro por causa de um comportamento numa sala de jantar, foi motivo para ele escrever essa carta, o que dirá o que nós vemos hoje? O que dirá as pregações que nós estamos vendo hoje? Você precisa ficar focado. Certo? Eu vou pegar aqui a minha Bíblia, que eu estava lendo esse texto. Olha o que ele diz no capítulo 2, versículo 5. Mas em momento nenhum nós cedemos, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. Para que Paulo lutou assim? Para que Paulo teve esse esforço todo? Para que você tivesse o verdadeiro evangelho. Você não lê, você não estuda, você não quer o verdadeiro evangelho. Você quer que Jesus mude o evangelho à sua imagem e semelhança. Você quer bênção aqui na terra. Só que o evangelho veio trazer para nós uma nova terra. O Evangelho veio trazer para nós uma nova realidade de vida. E nós não precisamos esperar morrer para viver o reino de Deus. A gente pode viver, começar a viver o reino de Deus aqui nessa terra, em vida ainda. E nós paramos para você fala assim, não, você tem que fazer 7 dias. E 7 dias você tem que trazer os 7 sacrifícios. Abraão sacrificou Isaac. Você tem que sacrificar também. Pois é. Mas Jesus já fez por você, irmãos. Você vai pegar esses 7 dias, vai lá colocar o seu dinheiro, é tudo negociando com Deus. Eu sei que você está fazendo isso inconsciente, sendo manipulado, né, por uma instituição que fala, não, você tem que deixar aqui o dinheiro, você tem que pôr aqui no altar o seu dinheiro. Irmão, abre seus olhos para viver corretamente segundo essa verdade. Meu Deus, abre seus olhos. Vamos viver esse verdadeiro evangelho, né? Aí que Paulo nos ensina aqui em Gálatas 2, né? 2:5. Mas nenhum momento nós cedemos, e não vamos ceder, irmãos. Não vamos ceder, pois queríamos que vocês tivessem o verdadeiro evangelho. Gálatas, capítulo 2, verso 5. Irmãos, é isto, por isso nós estamos aqui, né? Nós não queremos visualizações. A única coisa que nós queremos é que você compartilhe esse vídeo, que este vídeo chegue a muito mais pessoas que estão aí com jugo, né? Com jugo sobre os seus ombros ainda de instituição, igrejas. Mas esses são atos proféticos para despertar a fé da pessoa. Irmãos, Jesus nos libertou. Você se reconhece Jesus, vive o evangelho, se aprofunda na palavra dele, começa a entender a palavra. Você queria abrir o que, Gil? Aqui o Romanos capítulo 15, o versículo que está ali é o 7. Mas eu queria ler desde o versículo 1, para poder, porque tem também o João 19:30. Mas por que tem ali o João 19:30? Para que você entenda que o que tange a salvação pelo Evangelho, pela graça de Deus, baseado na fé em Jesus, é como está em João 19:30. Quando ele tomou o vinho, ele disse, tudo está consumado, e abaixou a cabeça e morreu. Está consumado. Acabou. O que mais que você quer agregar ao serviço de Jesus que ele não pôde fazer? Agregou. O que agregou? Você vai agregar salvação baseada nas suas obras? Você vai agregar a salvação baseada na pregação do Evangelho? Existem seitas que dizem que se o cara não sair pelo menos 1 hora por dia e fazer uma pregação do Evangelho, ele perde a salvação. Existe um vídeo famoso aí que está rodando agora de uma senhora que diz, uma senhora, coitada, com a barba desse tamanho, mulher,
Porque ela leu um texto lá em Levítico dizendo não apararás a ponta da sua barba, e infelizmente a mulher tem algum desequilíbrio hormonal e ela tem uma barba gigantesca e ela não quer tirar a barba porque é pecado, vai perder a salvação. Gente, pelo amor de Deus, ler o texto, interpretar o texto, uma boa exegese, sabe? Estudar um pouquinho de hermenêutica. Eu sei que é chato estudar hermenêutica, eu também não gostava, mas é bom você entender quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, qual que era a situação geopolítica do lugar, quando ele escreveu, quem recebeu a carta, por que foi escrito daquele jeito. Tem que entender isso. Está escrito aqui, ó. Tetelestai. Está consumado, acabou. Se Jesus disse que está consumado, eu vou agregar o quê? Pois. Não vou agregar nada. Aí eu queria abrir aqui o último texto para a gente poder ir embora. Já está na hora. É Romanos 15, 7. Mas eu queria ler desde o 1 até o 7. Porque no próximo vídeo a gente volta no Romanos 15 e a gente vai falar também sobre outros textos do Romanos 15 e Romanos 5. Vamos dar uma lida aqui rapidinho. Essa aqui é a Nova Almeida atualizada. Versículo 1. Romanos capítulo 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes na fé, temos de suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos que te insultaram caíram sobre mim. Ele está fazendo aqui a leitura do Salmo 69, 9. E aí depois ele diz aqui, pois tudo o que no passado foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Você precisa entender que quando os apóstolos pregavam o evangelho na rua, eles usavam a Torá. Eles usavam o que a gente chamava de Tanar, né? Os profetas, porque não existia o que nós temos hoje de Novo Testamento. Foi escrito 30 anos depois da ressurreição de Cristo. Entende? Então, nós nos utilizamos do que é chamado para nós o Velho Testamento para poder enxergar nele Jesus. E aí ele fala aqui, ora, o Deus da paciência, é o versículo 5, o Deus da paciência e consolação lhes conceda o mesmo modo de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que vocês, unânimes e a uma só voz, glorifiquem a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vem o 7. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Preste bem atenção. Quando nós falamos de evangelho, reino de Deus, a gente não está interessado que Deus te dê uma casa nova, a gente não está interessado que Deus faça o juiz da ganho de causa para você, a gente não está interessado que Deus abençoe a tua empresa, a gente está interessado que o evangelho ganhe o teu coração. Porque depois que Jesus ele tem acesso ao seu coração, você vai fazer tudo por ele. Deus quer que você tenha uma empresa? Amém, ele vai te dar. Mas o teu coração está onde? Não tem aquele versículo que diz, Mateus, buscar primeiro o reino dos céus e depois as coisas serão acrescentadas? Todas aquelas coisas que ele disse no início. A roupa, a comida, a beleza, a tranquilidade. Deus quer que você viva bem, Deus quer ver o seu conforto, mas o nosso coração está nas coisas terrenas. Esse é que é o problema. A maioria das pessoas que vão nas igrejas, não vou colocar porcentagem 100%, mas muita não vão com o coração em Cristo. É só você perceber o que elas dizem. Eu preciso ir numa igreja para Deus mudar a minha vida. Foi. Eu preciso ir numa igreja para dar um jeito na minha vida. Deus não quer dar um jeito na tua vida, filho. Ele quer te dar uma nova vida. Mudar a tua história. Ele não quer dar um jeito na sua vida. Ele quer te dar uma nova vida. Você tem que ser uma nova criatura. Não obstante, ele fala para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Quem dirá entrar? Você não vai ver o reino de Deus. Então, nós precisamos focar no verdadeiro evangelho. Nós precisamos ensinar o que está escrito. Essa questão de pode ou não pode, deixa ou não deixa, eu faço isso ou não faço isso, o que eu faço, o que eu não faço. Por que você está preocupado em fazer? Por que você está preocupado se você, aproveitar a vida? Não, porque eu sou novo, tem que aproveitar a vida. É morte.
Tudo que nós fazemos nesse corpo de sensações é morte, entendeu? Isso aqui é uma coisa que vai passar. E no final de tudo, o que você guardou? A parábola que Jesus fala do homem rico. O homem tinha altos celeiros e aí ele plantou, colheu uma bruta safra e ele disse: vou destruir todos os celeiros, vou construir celeiros maiores e mais fortes e vou viver a vida relaxadamente. E Jesus disse: e se hoje te pedirem a tua alma? O que você fez fica para quem? Entende? A salvação que Cristo promete é um novo estilo de vida. É você trocar essa vida que nós temos, que é morte, pela vida de Cristo. Como Paulo fala no capítulo 2, versículo 20 e 21. Eu estou morto, estou crucificado. Já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. E essa vida que eu vivo agora na carne, eu faço pelo Filho de Deus que me amou. E a si mesmo se entregou por mim. Eu sei que toda a gente gosta da sua vida, quer viver muito, né, muito tempo. Mas nós sabemos, tudo que nasce morre. E nós sabemos que existe uma expectativa de vida. É o processo natural das coisas. E nós estamos preocupados que esse espaço aqui agora, né, esse tempo, que é tão curto, e não estamos garantindo uma vida eterna, que vai ser eterna com Deus. É isso, irmão. Nós estamos preocupados com esse tempinho esse espaço tão curto que vai passar aqui, uns com 30, outros com 40, outros com 15, outros com 90, 120. Uns com 100 e tal anos. Mas vai chegar uma história que Abraão passou Isaac, passou Judas, passou tanta gente. Cristo. Mas agora Cristo ressuscitou. Né? E sabemos para onde iremos, né? Isso é a resposta daquela pergunta que a gente gosta de fazer. A primeira pergunta do Catecismo de Westminster, o breve Catecismo de Westminster, que fala: qual é o final, o propósito final do homem? E a resposta é gozar Deus para sempre, é glorificar Deus e usufruir da presença de Deus para sempre. Porque parece que as pessoas não querem estar ao lado de Deus, elas não querem usufruir a presença de Deus. Não, é só dar um jeito aqui na minha vida, entendeu? Troca aqui esse marido, troca aqui essa esposa, me dá um pouco de dinheiro, uma casa boa, luxuosa na frente da praia e tá beleza, não precisa se preocupar com salvação não. É isso, irmãos. Entendeu? O verdadeiro evangelho, ele veio para fazer você virar pescador de seres humanos. Nós precisamos pescar pessoas, sabe? E o mais interessante de tudo isso é que quando criou-se essa teologia coaching, quando criou-se essa teologia do servido, você já percebeu? Eu ainda quero mandar fazer uma camisa, porque a nossa logo é assim, é uma casinha, né? E aí eu, na minha brincadeira, eu coloquei assim em cima, escrito assim: somos todos casas de adoração. E aí embaixo eu coloquei uma igreja diferente. Mas eu quero fazer uma outra camisa, e aí eu quero colocar embaixo do somos todos, embaixo do uma igreja diferente, eu quero escrever assim, #somos todos servos, ou somos todos diáconos. Porque parece que as pessoas, elas têm a mentalidade que vão para uma igreja para ser servidas, sabe? É uma grande lanchonete, e aí passam assim os servos, e você tá lá sentado, bonitinho, levanta a mão, dá uma aleluia, dá um glória a Deus, e você tá ali: não, o culto hoje foi fraco, não gostei, não, chama lá o gerente, vou reclamar, porque o culto não me agradou. Somos todos servos, sabe? Na igreja, primeira igreja, não tinha essa questão de você ser um diácono, de você ser um presbítero, de você... Existiam os dons que eram espalhados. Mas isso aí a gente vai entrar em outro dia, se Deus quiser. Agora já deu hora de ir embora, e você que ficou até agora, passe esse vídeo adiante, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis que você conseguir, para que o evangelho verdadeiro seja espalhado. E eu falo isso sem orgulho nenhum, porque eu não estou preocupado com as minhas palavras. Está tudo escrito aqui. Abre a sua Bíblia, confira, compare as suas escrituras. Você vai ver que ninguém aqui está falando nada do nosso próprio coração.
Tudo que nós falamos aqui pode ser comparado aí na sua Bíblia, na sua casa. Então, eu posso dizer com certeza, espalhe a mensagem do reino o máximo que você puder. Vai na link list, tá lá todos os vídeos. Né? Tem lá, não sei quantos já temos eu já não sei quantos vídeos tem. Mas tem lá muitos vídeos. Tem alguns ali. Vai lá. Dá para aprender muita coisa. Não só, mas tem lá palavras de ministrações ligadas ao livro, né? Que capítulo 1, 2 e 3 de Filipenses. 4 agora. 4. Vai lá, irmãos. Vamos abrir os nossos olhos. E eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida. Amém?